Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos olhar para uma decisão bem específica, recente do STF, a DPF 1178. A nossa base é um artigo do Adam Telles de Moraes que traz uma ideia, olha, bem interessante. Ele sugere que essa decisão pode ser tipo um remédio amargo, sabe? Algo controverso, mas que, quem sabe, paradoxalmente, pode acabar forçando o próprio Supremo a ter mais coerência lá na frente. Então, qual a nossa missão aqui? É tentar entender o que é essa decisão, que tem a ver com a Lei Magnitsky americana e sua aplicação no Brasil, o que ela significa de verdade e como isso se encaixa naquelas discussões maiores sobre decisionismo, sobre ativismo judicial. Vamos tentar desmembrar isso. Para começar, a gente tem aquela tensão clássica na nossa Constituição, né? Por um lado, a separação de poderes, que é a cláusula pétrea, fundamental. Por outro, essa sensação que parece crescer de um certo desequilíbrio, com o judiciário às vezes entrando em campo, que seria de outros poderes. É o que chamam de judicialização excessiva, ou, um termo até mais forte, ativismo judicial hiperbólico. Exatamente. E o STF, claro, como guardião da Constituição, está bem no olho desse furacão, né? Existem visões bem diferentes sobre o papel dele. Tem quem veja o STF como uma vanguarda iluminista que empurra a história para frente, como o ministro Barroso já defendeu, ou como um protetor da liberdade contra eventuais excessos da maioria, uma visão mais associada ao ministro Mendes. Mas também tem críticas fortes. O Daniel Sarmento, por exemplo, fala em decisionismo judicial, que é quando, a visão pessoal do julgador parece passar por cima da avaliação de outros agentes públicos, né? E o Fred Didi Júnior, ele critica o tal ativismo hiperbólico. Ele dá o exemplo do CNJ criando regras processuais, algo que, argumenta-se, né, deveria ser feito pelo legislativo, não pelo judiciário ou um órgão ligado a ele. E essa tensão toda, ela acaba aparecendo na própria coerência das decisões do Supremo, não é? O artigo que a gente está usando como base cita o caso da prisão em segunda instância ADC 43, lembra? Foi um exemplo claro de instabilidade. A corte mudou o entendimento por pouco, 6-5, se não me engano. Isso mostra que o tribunal não se sente totalmente preso ao que decidiu antes, o que nos leva direto para a questão dos precedentes. Precisamente. É que o Brasil não adota o stare decisis do jeito que existe no common law, né? Aquele dever rígido de seguir as decisões anteriores. O que se discute muito por aqui é a força da ratio decidendi, ou seja, da razão principal, do fundamento essencial da decisão. Existe a chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes, que daria força para essa ratio decidendi ir além do caso concreto. Mas o STF, ele não tem sido muito consistente em aplicar isso. É meio vai e vem. Entendi. E é aí, nesse cenário meio fluido, que entra a DPF 1178. E deixa tudo mais interessante ainda. Foi uma decisão monocrática individual do ministro Flávio Dino e tratou justamente da aplicação de leis estrangeiras aqui no Brasil. A Lei Magnitsky foi o estopim, parece. O que ele decidiu, afinal? Então, a decisão se baseou na soberania nacional e no artigo 17 da LIND, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Basicamente, disse que leis e decisões lá de fora não têm efeito aqui, a menos que sejam homologadas pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ou que estejam previstas num tratado internacional que o Brasil assinou. Mas o ponto crucial que a análise do Moraes destaca é que a decisão deu efeitos gerais, abstratos à sua fundamentação, aos motivos da decisão. Foi além do caso específico ali entre o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e os municípios. A razão de decidir ganhou uma força maior. O artigo até menciona que alguns especialistas viram isso como uma manobra jurídica sui generis ou até um precedente esdrúxulo, sugerindo talvez motivações políticas por trás. Mas ok, deixando as críticas de lado por um instante, qual seria a implicação mais profunda que o autor do artigo vê nisso? É aí que está o paradoxo, o ponto mais fascinante da análise. Uma decisão que é criticada por alguns como sendo talvez decisionista, talvez politicamente motivada, pode na prática estar fazendo algo inesperado, aplicando ainda que implicitamente essa tal teoria da transcendência dos motivos determinantes.
Quer dizer, ao dar força geral e abstrata para a ratio decidente daquele caso específico, ela acaba criando um precedente, só que de um jeito meio torto, não convencional. Se o plenário do STF, o colegiado, confirmar essa abordagem, essa linha de raciocínio, Isso poderia, então, meio que forçar o próprio STF a ser mais coerente dali para frente, obrigando o tribunal a seguir suas próprias razões de decidir em casos futuros. exatamente, poderia ser um caminho talvez inesperado, né, para tentar superar um pouco esse ativismo hiperbólico e o decisionismo. Porque aí, para mudar o entendimento consolidado na sua razão de decidir, o tribunal teria que justificar melhor. Teria que usar o distinguishing, que é mostrar por que o caso novo é diferente do anterior, ou fazer um overruling formal, superando o precedente de forma clara e fundamentada. Isso, em teoria, claro, traria mais estabilidade, mais previsibilidade para a jurisdição constitucional. Seria um freio autoimposto, digamos assim. Então, para a gente amarrar as pontas, o que temos aqui é uma decisão singular, a ADPF 117, bastante controversa, mas que, ironicamente, pode estar abrindo uma porta, ou pelo menos uma fresta, para uma maior coerência e estabilidade na jurisprudência do próprio STF. Isso ao aplicar, talvez até sem querer, essa teoria da transcendência dos motivos determinantes. É isso. É essa leitura que o artigo propõe. Claro, a confirmação dessa abordagem pelo plenário é que vai dizer se isso se consolidou ou não. É o teste de fogo. Mas fica, sim, uma questão interessante para a gente pensar, né? Que implicações surgem quando a própria busca por estabilidade e coerência jurídica parece depender de um ato judicial que é, ele mesmo, visto por parte da crítica como um exemplo das próprias patologias que se pretende corrigir. É um nó interessante, sem dúvida.